Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, bem-vindo a mais um programa Outras Palavras. No programa de hoje você acompanha no Educação em Debate uma pesquisa realizada pelo Gestrado da UFMG que revela o perfil dos docentes de Minas Gerais. Na atualidade, destacamos o lançamento de uma coletânea de livros infantis, As 7 Virtudes e Histórias do Ranchinho do Gavião. No bloco Educação em Debate, a coordenadora-geral do Sindiúte, Beatriz Cerqueira, conversa com a professora Adriana Duarte, do Gestrado da UFMG. Educação em Debate. Hoje conversamos com a Adriana Duarte. Ela é professora da Faculdade de Educação da UFMG, da FAI, e também é vice-coordenadora do Gestrado. Gestrado coordenou uma importante pesquisa sobre trabalho docente no Brasil. Adriana, seja bem-vinda, obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. Bom, é uma pesquisa que foi feita em 2009, não é isso? Isso. E através dessa pesquisa, que inicialmente foram em 7 estados, ouviu mais de 8 mil trabalhadores em educação, vocês aí identificaram muitas questões relevantes que é importante que a sociedade saiba como hoje está a escola pública e os seus profissionais. A partir dessa pesquisa, Adriana, conta pra gente quem é o docente hoje. Bom, eu queria dar mais dados sobre a pesquisa, que eu acho importante para que as pessoas compreendam a dimensão dela, né? Essa pesquisa ela foi coordenada pelo Gestrado e ela abrangiu 7 estados da Federação Brasileira, né? Então, estados representantes da região Norte, Pará, da região Nordeste, Rio Grande do Norte, da região Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo, Centro-Oeste com Goiás e na região Sul, os estados de Santa Catarina e Paraná. Então foram 7 estados brasileiros. E nós entrevistamos o que nós chamamos de docentes, e a gente tem uma concepção mais ampla de docente. Para nós, docentes, são todos aqueles professores e aqueles que têm alguma atividade pedagógica com as crianças. Então, se é supervisor pedagógico ou é pedagogo, nós consideramos docente. Se ele é diretor, mas ele é professor e está em cargo de diretor, nós consideramos docentes. Aqueles sujeitos hoje contratados para trabalhar na escola de tempo integral, no segundo tempo, ou escola de tempo integral, enfim, também nós entrevistamos, sejam eles oficineiros, estagiários, porque todos exercem atividade com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Então, nós consideramos todos esses docentes. Então, desse grupo, nós tivemos 8.795 respondentes. Esses sujeitos eles foram convidados a participar da pesquisa, as escolas foram sorteadas, os municípios foram sorteados, cada estado nós entrevistamos sujeitos docentes das escolas da capital e do interior. No interior, mais 4 municípios que foram sorteados. Então, cada estado, foram 5 municípios que participaram da pesquisa. Em todos, a capital foi escolhida como sendo um dos municípios, esse aí já escolhido, os outros 4 sorteados. Bom, os sujeitos docentes, quem são eles hoje? Né? Então, a gente tem a grande maioria do sexo feminino, isso vários dados, né, mostram já do INEP, mas nós encontramos como respondentes nossos 82% de mulheres. Somente o estado do Pará apresentou um percentual maior de homens, que foram 30% de homens, foi um dado diferenciado. E o estado que apresenta menos homens é o estado do Paraná, só com 12%. Então, Então, as mulheres ainda, a feminização da profissão é algo muito forte ainda, né, principalmente na educação básica. Agora, a faixa etária nos preocupou. A média de idade dos docentes é de 41 anos. Em Minas Gerais e em Goiás, são os estados que apresentam uma média ainda maior. A gente fica preocupado porque a gente vê que os nossos docentes estão mais maduros, vamos chamar assim, os nossos docentes estão envelhecendo e a gente não vê os jovens escolherem essa profissão. Então, a atratividade dessa profissão docente é algo que nos preocupa, porque já existe uma defasagem de docentes, né, apontada em algumas disciplinas muito forte,
E com a obrigatoriedade estendida para 4 a 17 anos, aí a gente vai ter, a gente tem especulações, né, de 40 mil docentes, da falta de 40 mil docentes, né, para poder atender essa demanda dessa obrigatoriedade mais ampla. Então, a gente tem aí um docente que está envelhecendo e a gente tem uma pouca atratividade dessa profissão. Então, é algo muito sério para a gente pensar em termos de sociedade, principalmente quando se alarga essa obrigatoriedade, tem até 2016 que está cumprindo isso. Então, nós precisamos tornar de fato essa profissão mais atraente, né, com melhores condições de trabalho, e a pesquisa vai mostrar péssimas condições de trabalho. Isso é muito complicado. No Brasil, nos 7 estados pesquisados, condições muito precárias ainda de trabalho, e em Minas Gerais e no estado do Rio Grande do Norte, condições ainda mais precárias, dos 7 estados pesquisados. Então, a gente precisa conversar sobre esses dados mesmo e apresentá-los para a sociedade, discuti-los com a sociedade. Em que condições os profissionais da educação, os docentes, trabalham aqui em Minas Gerais? Bom, 63% dos docentes mineiros recebem até 2 salários mínimos. Se a gente compara o salário dos professores da rede estadual com os salários dos professores das redes municipais, nós vamos perceber que o estado de Minas Gerais paga menos do que os municípios pesquisados em Minas Gerais, né? Os municípios foram Paracatu, Bambuí, Formiga e Raul Soares, e Belo Horizonte. Então, Minas Gerais paga ainda um salário pior, a rede estadual. 54% dos nossos professores recebem 2 salários mínimos, que recebem 2 salários mínimos, eles têm de 10 a 15 anos de profissão. Quer dizer, não são professores iniciantes, são professores que já têm uma carreira dentro da Ou prefeitura. que deveriam ter uma carreira, porque a gente vai falar, vou falar disso depois, que tiveram uma carreira muito ruim, tardia, e agora com o subsídio aniquilada, né, na rede estadual. Bom, 42% desses professores têm pós-graduação e ainda recebem até 2 salários mínimos. Então, estou pegando esse percentual que está entre 2 salários mínimos, estou tentando mostrar que mesmo eles buscando aquilo que eram os pilares básicos da carreira, que é a formação e o tempo de serviço, eles continuam na faixa de 2 salários mínimos, o que é muito preocupante. Porque, historicamente, se a gente pensar na carreira, a carreira ela tinha pelo menos esses 2 pilares. E, no entanto, os nossos docentes cumprem esses 2 pilares e ficam nessa faixa etária, né? É importante mostrar também que quase 50%, 44% dos professores da rede estadual trabalham em outra unidade educacional, né? O que faz com que eles tenham, né, que trabalham em outra unidade, redes diferentes, redes diferenciadas, às vezes outra rede pública, às vezes rede privada. Isso soma as redes que trabalham diferentes, os alunos que eles têm também diferentes, porque são diferentes nas redes em que trabalham, somado isso tudo, a intensificação do trabalho desse professor. Então, a gente tem um professor que tem condições piores de trabalho, né, e 85% deles se mostraram muito insatisfeitos com o salário. Então, ao responder essa pergunta, esses 85% consideraram. E 53% dos docentes da rede estadual estavam atuando sem concurso público, né, na ocasião da pesquisa, que foi 2009. Né? E 41% deles, ao perguntarem, né, o que eles pretendiam fazer, né, em relação às condições que eles tinham, 41% indicou que eles queriam fazer concurso para outra rede, continuar na área da educação, mas se concursar em outra rede que tivesse condições melhores. Adriana, só te interrompendo um minuto. A nossa categoria, a maioria é mulher, a maioria já não é jovem, e quem está não tem perspectiva para continuar. Sim. Está no estado e buscando outras condições de trabalho. Sim. E é preocupante porque nós voltamos às escolas. Nós fizemos as entrevistas em 2009 e voltamos às escolas em 2011, 2012 para fazer os grupos focais,
que é uma continuidade, a parte 2 da pesquisa. E centramos as perguntas do grupo focal sobre as condições de trabalho. O que apareceu foi um desânimo muito grande dos professores da rede estadual de Minas Gerais, um desânimo muito preocupante, porque com a criação do subsídio, eles enxergam, e com o congelamento do salário até 2015, o que eles entendem é que eles não têm carreira, perspectiva. Então, eles dizem que eles estão totalmente desmotivados. E a rede estadual, eu acho que a política da rede estadual hoje, ela desmotiva, porque é uma política que tem um projeto de resultado, né, de resultados na educação, e a gente tem que entender muito bem, porque se fala de qualidade, todos falam de qualidade, então a gente precisa qualificar que qualidade é essa. E falam também de resultados. Todos nós queremos bons resultados na educação, todos nós queremos qualidade na educação. Mas Minas está trilhando um caminho dessa qualidade, de pensar a qualidade em cima de resultado. E de ter uma política de resultado, que é uma política toda implantada em cima de pensar a educação como uma mercadoria, né? Trazendo para dentro da escola pública instrumentos que são do setor privado. Né? Uma privatização, sim, clara, dentro da área da educação, e instrumentos privados de medidas para, né, qualificar se essa educação é de qualidade ou não. E criando uma competitividade muito grande no interior das escolas. Bônus, você paga por meio de bônus, portanto, você tem um incentivo por meio de bônus, e aí você não precisa pensar na carreira. Você fala assim, o resultado X vai o resultado individual e coletivo da escola, o coletivo pensado só na hora do resultado, porque você não tem um trabalho coletivo, você não tem uma participação coletiva na decisão das metas traçadas para atingir esses resultados. Então, você não tem uma gestão democrática da escola pública. Você fala da gestão democrática, mas não exerce. Você não exerce em termos da secretaria, não exerce em termos da gestão escolar. Adriana, essa nossa conversa está sendo muito importante para que todo mundo entenda o que está acontecendo na rede estadual com dados. E eu vou interromper a nossa conversa para que ela tenha continuidade no nosso próximo programa, convidando a todos e todas que continuem conosco. Tire sua dúvida com o Departamento Jurídico. Tira dúvidas. O prazo para a aposentadoria dos servidores efetivados pela Lei Complementar 100 de 2007 foi estendido até 1º de abril de 2015? Sim, de acordo com a liminar concedida na ação civil pública movida pelo Estado de Minas Gerais contra o INSS, o juiz federal decidiu que todos os benefícios previdenciários devem ser resguardados pelo Estado de Minas Gerais até dia 1º de abril de 2015. Portanto, aqueles servidores efetivados pela Lei 100, que reuniram os requisitos para aposentadoria até esta data, deverão ser aposentados pelo regime próprio de previdência do Estado. Saiba o que pensam os educadores mineiros. Profissão educador. Meu nome é Paulo Giovanni, dou aula de matemática nas escolas Irmãos Fernandes e Escola Estadual Chaves Ribeiro. Eu gostaria de falar que eu entrei na escola com interesse de dar aula, sempre. Eu passei no meu 2º grau, tive nota suficiente para passar em outra faculdade, porém eu sempre quis dar aulas. Eu acho triste quando eu escuto que eu entrei agora, sou do último concurso, tenho apenas 8 anos de serviço. Eu acho vergonhoso o fato de que pessoas que estão há 20 anos, 18 anos de serviço, estejam recebendo menos do que eu. Onde está o plano de carreira? Cadê a preocupação de manter esses funcionários dentro da sala de aula? Será que o professor é apenas um bico? Eu vou ter que entrar na profissão e depois vazar fora para outra profissão? A jornalista, ambientalista e escritora Dorinha Guiar acaba de lançar a coletânea de livros As 7 Virtudes e Histórias do Ranchinho do Gavião. E para falar sobre este projeto, nós a recebemos no programa de hoje. Atualidade. Nós recebemos hoje a jornalista e escritora Dorinha Guiar, já está aí na estrada na literatura há mais de 15 anos, e dentre os vários livros, o mais recente é uma coletânea, que são As 7 Virtudes. Não é isso, Dorinha? Histórias do Ranchinho do Gavião. E como é que surgiu essa ideia, hein?
Surgiu, acho que, do meu compromisso jornalístico de tentar contribuir com a sociedade para que haja mais justiça, mais harmonia, mais paz. Agora, perdão, Dorinha, é uma obra dirigida mais ao público infantil. Sim. Pela natureza das histórias, são livros muito bem ilustrados, inclusive, né? A Fernanda Coimbra fez um trabalho muito bonito. É uma coleção feita para criança, com atrativos para criança, mas que eu gostaria muito que os adultos lessem com elas. Por quê? Porque, além da mensagem normal do livro, que são personagens humanizados, existem alguns temas transversais, que o adulto terá a oportunidade de conversar com suas crianças, ou com seus alunos, para que possa contribuir na formação do caráter, da personalidade, desde a primeira infância, reforçando na segunda infância. Foi esse o meu objetivo. Então, você fala aqui das 7 virtudes, né? Da generosidade, da prudência, da resistência, da compaixão, da alegria, da humildade, da lealdade. E utiliza vários personagens, né? Muito próprios do mundo infantil, animais, bichinhos de estimação, outros nem de tanta estimação assim, mas são animais conhecidos, né? Da criança brasileira. Como é que a criança pode absorver essa mensagem das virtudes? Adianta um pouco essas histórias para nós, pelo menos uma delas. Bom, vou falar da Bonitinha, que é o que está mais divulgado, que inclusive tem em alguns links do YouTube. Bonitinha é uma galinha, a história dela é verdadeira, essa Bonitinha existiu, que todo ovinho que ela achava abandonado, ela levava para o seu ninho e chocava. Então, quando nascia patinho, galinha da Angola, até ganso. Então teve vários filhotinhos, né? Vários. E ela cuidava, tentava ensinar a ciscar, e alguns não aprendiam, mas ela continuava insistindo. Aí um belo dia ela viu os patinhos indo em direção ao lago. Ela ficou desesperada, foi atrás, fez barulho, bateu asa, gritou, cocoricou, e os patinhos mergulharam na água. Bom, além de ser uma história, né, de compaixão, de amor, porque o amor não diminui, a gente a gente pode amar muitas pessoas de formas diferentes e ao mesmo tempo. E é interessante que você está falando de pessoas diferentes, no caso animais diferentes, né? E tem toda uma discussão transversal aí dentro dessa história, né, do preconceito. Exatamente. A discriminação, o preconceito, porque na verdade, gente, todos nós somos diferentes. Não é? Por que uma pessoa vai discriminar a outra por ser diferente de alguma outra forma? Não, é uma coisa assim até racional. Quando você recomenda que os adultos, sejam os pais ou professores, façam a leitura desses livros, né, das obras para as crianças, é justamente para essa troca de experiência, né? Porque o livro é a fonte, né? Exatamente. Para essa pessoa, para essa criança também. Mas é uma forma do adulto conversar, se expor mais, passar mais experiência para a criança. Porque quando eu fui mãe, por exemplo, eu era muito nova. Eu não sabia o que eu podia fazer para educar meus filhos, assim, com bom caráter, com boa personalidade, assim, contribuir mesmo, com temas filosóficos. Antigamente, a educação tinha filosofia, de uma forma ou de outra, teologia e tudo, e as pessoas eram bem formadas. Eu sinto falta disso. Eu fui educada bem na ditadura militar, que eles cortaram tudo isso. Os próprios pais, atualmente, têm uma carência dessa... Não é de informação, é de uma reflexão, né? Tempo para pensar. Gente, tem um programa francês que eles colocam crianças em 2 anos, 3 anos, 4 anos, com temas de filosofia, sobre a morte, sobre a discriminação, sobre os valores. É tão rico. Então eu fiquei pensando, quem sabe se eu não posso contribuir de alguma forma para que haja uma conversa entre os adultos, entre adultos e crianças com adultos, porque a criança, dependendo da idade, ela é muito investigativa, né? Ela, por quê? E ela vai, e eu acho que o adulto também pode refletir muito sobre tudo isso. Estou notando que essa obra pode ser uma obra, assim, muito bem aceita e recebida nas escolas, na rede pública,
pode ser um instrumento importante para os professores e professoras. Pois é, você tocou num assunto, Luiz, que eu acho assim, até assim, um pouco impressionante. Porque nós doamos cerca de 700 coleções para escolas públicas, creches, o MEIs, a Paz, bibliotecas públicas, do centro-oeste de Minas, algumas aqui para Belo Horizonte. Eu já recebi alguns telefonemas, olha, de Itapecerica, Pará de Minas, do Vale do Jequitinhonha, pedindo para mandar para eles, que eles têm muito pouco material desse nível, que querem de toda forma isso. Infelizmente, eu não consigo fazer mais. Eu fiz o máximo e foram essas 750 coleções, 700 foram doadas. Agora, o que eu acho é que se as escolas adotarem isso, não é porque é meu, não, mas é porque eu fiz exatamente para isso, para contribuir para que as crianças sejam melhores no amanhã, porque hoje a gente questiona tanta criança fazendo coisa errada, ou sendo massacrada, ou perseguida, ou usurpada, ou de qualquer forma, alguma coisa assim. Então, se elas forem formadas desde pequenininha, eu acho que elas vão saber se defender, que tá aí a prudência, sabe? Então, todas essas reflexões, então, pode contribuir muito para a formação dessas crianças, desses jovens, né? Futuros jovens, né? Eu gostaria que todas as escolas adotassem, que cada criança nem recebessem todos os livros de uma vez, não, senão não dá importância. Mas assim, um mês recebe um, faz um trabalhinho sobre aquele, no outro mês recebe o outro. Mas olha, sabe o que eu ia falar, que eu não falei? Diz uma professora que os livros chegam, vão para a biblioteca, e que eles não deixam tirar da biblioteca, porque senão os meninos estragam os livros. Então, talvez eu fiquei um pouco preocupada com isso. Então, como do professor e do pai, talvez ensinar a conservar o livro, né? Para preservar mais uma coisa. A história, né? Também tem a parte de meio ambiente aí, que a bolacha ajuda também a falar. Dorinha, nosso tempo acabou por hoje. Muito obrigado. Obrigada, desculpa se eu falei muito. E para você que nos assistiu, fica essa recomendação das 7 aventuras, história... 7 virtudes? 7 virtudes. Histórias do Ranchinho do Gavião. História do Ranchinho do Gavião. Até a próxima. Muito obrigada. De Brasília, você acompanha as notícias da CNTE. Momento CNTE. A conquista dos 10% do PIB no Plano Nacional de Educação e a destinação dos royalties do petróleo e do Fundo do Pré-Sal para a educação, ainda não regulamentada, podem promover a qualidade da educação pública que o Brasil merece. Mas tudo depende de um pacto federativo. É importante o ponto que é a base, que municípios e estados sejam transparentes com as contas públicas. É importante que os 25% da educação seja gerido pelo secretário de Educação. É importante que a folha de educação seja aberta para o controle social. É importante que os 25% para a manutenção e desenvolvimento do ensino seja aplicada à manutenção e desenvolvimento do ensino. Estados e municípios utilizam parte desse dinheiro para pagar aposentados, que não deveria. Utiliza para outros elementos de apoio na infraestrutura da escola que não cabe. Então, a boa utilização desses recursos é um elemento fundamental para que você possa avançar. Então, para isso existe transparência, para que tenhamos um bom controle social sobre esses recursos, para que eles melhor sejam aplicados em prol da educação. A CNTE defende que é preciso assegurar eficiência aos novos recursos destinados à educação, mas também é necessário ampliar os investimentos. Ainda não sabemos o quanto esse recurso novo dos royalties do Fundo do Pré-Sal representam dentro do PIB brasileiro. Por isso que é preciso aprofundar esse debate, mas ao mesmo tempo nós ainda precisamos aumentar os recursos vinculados dos governos municipais, dos governos estaduais e da União para a educação. Além disso, como a gente sempre preza, tem que ter uma boa gestão dos recursos públicos. Por isso que o cumprimento do parágrafo 5º do artigo 69 da LDB, ela é importante. É preciso que o recurso da educação nos governos municipais ou nos governos estaduais sejam direcionados para a Secretaria de Educação, para que lá o gestor da educação também gerencione esses recursos para que eles sejam melhor aplicados dentro de cada estado e de cada município, né? Com mais investimentos, será possível garantir diretrizes nacionais de carreira, estabelecendo condições mínimas para o educador, como piso e valorização salarial, jornada de trabalho compatível e formação inicial e continuada. O resultado
vai aparecer na sala de aula. O grande objetivo é assegurar as condições profissionais para que o professor, o funcionário de escola, possa desenvolver bem a sua profissão e assegurar aquilo que é o fundamento da nossa existência na escola, que é a aprendizagem de qualidade, e não é qualquer aprendizagem, é uma aprendizagem socialmente referenciada que venha transformar a vida dos filhos e filhas da maioria da população, garantindo a ele o acesso à cidadania. As bandeiras de lutas defendidas pela Central Única dos Trabalhadores no Momento CUT Minas. Momento CUT Minas. Gostaria de saber o que é paridade? Paridade significa igualdade, é que homens e mulheres tenham de fato o mesmo número nos espaços de poder, tanto na Central Única dos Trabalhadores, como nos sindicatos, como nas federações e confederações, a exemplo do que vários países têm feito no mundo sindical, mas também, aqui no caso brasileiro, o Partido dos Trabalhadores, que aprovou a paridade no seu último congresso. Então, paridade, de fato, é ter igualdade, é ter o mesmo número de representação nos espaços de poder das direções sindicais no nosso país. Segundo dados do IBGE, existem no Brasil 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Além de lutarem contra barreiras físicas no dia a dia, elas enfrentam o maior dos problemas, o preconceito. As pessoas hoje ainda vê o deficiente como deficiente que tem que ficar dentro de casa. E eu acho que não é por aí, né? Eu acho que o deficiente tem que mostrar o que ele tem de talento, de dom e de vontade. A luta dos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência pela inserção no mercado de trabalho resultou na Lei de Cotas. Desde 1991, toda empresa com mais de 100 funcionários é obrigada a ter no mínimo 2% dos cargos ocupados por deficientes ou reabilitados. Infelizmente, nem sempre a lei é cumprida. Para corrigir essa ausência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, primeiro nós temos que ter políticas públicas fortes, adequadas e que sejam permanentes, né, para que possamos habilitar ou reabilitar esse trabalhador, né, porque nós trabalhamos com as duas frentes. O trabalhador reabilitado, né, aquele que vem da Previdência Social, teve um acidente de trabalho ou uma doença profissional e precisou ser reabilitado. Então, nós trabalhamos com dois grupos. Quando tratamos da pessoa com deficiência, também devemos tratar do profissional reabilitado. A exclusão ela é histórica, né? No Brasil nós estamos lutando muito para mudar toda uma história. As pessoas com deficiência estão saindo mais para a rua, estão mais reivindicando seus direitos, estão mostrando, né, no caso da lei de cotas, mostrando para quem contrata que nós temos potencial, né? Porque na verdade quem contrata está buscando lucro, né? E as pessoas com deficiência já foram capazes de provar que são capazes de dar lucro para as empresas. Um dos grandes obstáculos para a inserção dos deficientes no mercado é a questão da acessibilidade. Mas é interessante observar que se eu quiser ir a um banheiro, são raríssimos os banheiros acessíveis aqui nessa região. A falta de acessibilidade é um assinte aos direitos humanos das pessoas com deficiência. Para finalizar, fique agora com o nosso quadro de humor.